Pessoas inconstantes, elas sofrem para permanecerem com Cristo. E quando eu digo sofrem, não é no sentido de permanecer ainda que as dificuldades venham, não. Elas sofrem porque quando é para permanecer, ela tem dúvida. Pessoas inconstantes deixam as dúvidas entrar em seu coração e a inconstância, diga-se de passagem, ela faz com que as pessoas até percam a sua fé. E isso posso dizer para você que há vários relatos na Bíblia que nos fazem entender que as pessoas que elas em um momento está firme com Jesus, ela quer Jesus de todo o coração, ela pode de um momento para o outro mudar de ideia. As pessoas hoje elas mudam de opinião muito rápido. Diga-se também de passagem que se as pessoas parassem e analisassem, olhassem para dentro de si mesmas, elas perceberiam como são inconstantes. Pessoas que em um momento, quando eu digo como pregador do Evangelho, como um pastor, vejo muitas vezes pessoas que chegam à casa de Deus. Elas vêm abatidas, vêm sofridas, vêm com muitos problemas. E elas, por sua vez, permitem Deus trabalhar nelas. Elas reconhecem os seus erros, reconhecem as suas falhas, reconhecem as dificuldades que elas têm e elas vão se rendendo. O Evangelho vai tratando, ela vai sendo renovada, vai sendo tratada. Com o passar do tempo, ela deixa de práticas que tinha, ela começa a viver uma vida diferente, ela começa a atribuir a vida dela às bases bíblicas, aos ensinamentos de Jesus, viver realmente como um cristão. E depois que ela acaba vivendo esse primeiro amor, conhecendo Jesus, ela começa então a querer fazer mais. Ela quer estar mais presente, ela vai mais aos cultos, ela está mais aberta à posição de Deus e estar sempre com o seu ego em alto, no intuito de querer sempre estar fazendo com que as coisas que ela acha e pensa seja verdade. Ela começa então a deixar Deus mostrar a ela começa então a ser uma pessoa mais paciente. Enfim, pessoas de coração dobre, por pior que elas fossem no passado, conheceram Jesus. Andando com Jesus, chega um momento da vida delas que elas param de olhar para aquilo que em outro momento elas olharam e entenderam que a partir de agora, a partir desse momento, a minha vida vai ser diferente. A partir de agora, eu vou olhar para as pessoas em necessidade, vou estender as mãos para elas. Eu digo essas coisas para você com a intenção de introduzir no seu coração e também dar introdução para essa mensagem que penso na minha cabeça e também creio pela palavra de Deus que pessoas que elas tiram o foco de Jesus, elas facilmente vão ser iludibriadas, elas vão ser enganadas. Como Jesus mesmo disse, virão muitos apacentadores em peles de cordeiro, mas por dentro são lobos. Estão totalmente levados a outro sentido de que Jesus não ensinou. Veja que, notoriamente, a vida atual, a vida que vivemos hoje, ela é muito baseada em bens, em ter, em adquirir, em alcançar. E se estamos bem, é quando temos um carro novo, uma casa nova, quando estamos andando com a melhor roupa. E isso, diga para você, dentro do seu coração, olha, eu quero vencer e ter o melhor, mas eu não posso esquecer os princípios. Os meus princípios devem permanecer, eles devem ser permanentes. Eu não posso usar um critério para poder apontar alguém e não usar o critério em meu próprio favor. Eu tenho que olhar para a minha vida para permanecer no Senhor. E a Bíblia fala em Tiago 1, o versículo é o 8, a Bíblia diz assim, o homem de coração dobre ou de coração inconstante do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é, por exemplo, um homem de coração dobre? Eu vou usar aqui agora, não pense que eu estou aqui tentando dizer que as irmãs não fazem isso, mas o homem de coração dobre, o homem no sentido masculino, agora eu falo, depois eu falo das irmãs, mas o homem, por exemplo, de coração dobre, um homem inconstante, ele faz os seus filhos terem dúvidas, ele faz com a sua esposa tenha dúvida. Imagine, por exemplo, o homem que não quer trabalhar. O homem não quer trabalhar. Ele quer dinheiro, mas não quer trabalhar.
faz com que a esposa sofra, faz com que os filhos sofram, porque aquele pai ou aquele marido não quer se esforçar. Queremos as coisas, queremos adquirir, mas não nos esforçamos para alcançar. Veja que o desejo de melhorar, acredito que não exista um ser humano no mundo que não queira melhorar de vida, que não queira crescer. É aquela mesma questão, vamos trazer isso para o ambiente espiritual da família. O homem que é de coração dobre, ele um dia busca Deus e no outro dia vai para o bar. Um dia busca Deus, outro dia está falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. Pense como fica a mente, o entendimento dos filhos, como fica o entendimento sabe, tem coisas que eu falo assim, Jesus, como pode uma coisa dessa? Porque a pessoa ela consegue viver falando mal daquela pessoa e fala mal e fica contra, porque essa pessoa é aquilo, e aí ela pega, quando está de frente com a pessoa, ela pega, ai, você é uma bênção. Pense como que é, a pessoa de coração dobre, que ela tem duas ideias, ela pensa de um jeito agora e daqui a pouco ela já muda de ideia de novo. Não, eu acho que tem que ser assim mesmo, tal, daqui a pouco ela está totalmente contrária. Ela não consegue firmar-se na palavra. Para a gente conseguir entrar um pouquinho mais profundo, se o homem de coração dobre, o homem, o macho, o homem da casa, ele não for firme na sua palavra, e quando eu digo firme na palavra de Deus, porque o homem que ele quer ser o machista, o dono da parada, né, como diz assim, ele mal conhece a Deus. Porque a sua família estará em sujeição à liderança dele dentro de casa. Quando? Quando que a família se sujeitará, a esposa estará, né, debaixo da autoridade, não da autoridade da dureza, do rigor, mas quando que essa esposa vai ficar debaixo daquilo que lhe é ordenado, daquilo que lhe é submetido, como uma submissão, como o próprio Deus nos ensina? Quando essa mulher olhar para esse marido e ver Jesus nele, ver as obras de Cristo nele. Agora, um dia a mulher vê as obras de Cristo, nos outros dias vê as obras do diabo. É uma inconstância. Um dia você está feliz, sorrindo, indo para a igreja, contente, louvando a Deus. No outro dia o diabo te parece que coloca uma redoma de sua volta, aí parece que tudo não presta mais, a pessoa muda totalmente. Então as pessoas inconstantes, elas sofrem muito para poder continuar com Jesus, e chega uma hora que ela vai embora, ela vai deixar de buscar a Deus, ela vai deixar de andar com Jesus, porque ela vai achar pesado demais fazer as coisas sempre certas, andar no caminho. Eu digo para você, eu olhando como pai, marido, olhando como homem, pastor, eu digo para vocês que a gente tem que ter um cuidado, porque as pessoas estão sempre hoje, né, principalmente no advento da internet, as pessoas veem a gente falar uma coisa hoje e depois a gente muda de ideia. A gente não pode mudar de ideia, a gente tem que permanecer na palavra. Nós devemos mudar os nossos conceitos quando o evangelho chega, para a gente não ficar somente na boca do pastor. Põe para mim Romanos 12, versículo de número 2. Romanos 12, versículo 2. Para a gente poder entender, nós temos sim que mudar, mas a gente muda de acordo com que a palavra entra no coração. Olha o que diz: e não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se conforme, está como está, mas faça o quê? Mude, transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Então eu sou transformado à medida que o meu entendimento muda. À medida que o meu entendimento da palavra vai mudando, eu também sou moldado. Continua para mim lá, por gentileza, continua lá, pode deixar o versículo. Seja transformado à medida do vosso entendimento, para que depois que eu mudar o entendimento, depois que eu mudar a maneira de fazer, viver e agir, como Jesus também me ensina, aí diz, para que experimenteis qual que é a boa vontade de Deus. Ela é agradável, perfeita, ela é agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a vontade de Deus? Você só vai conseguir identificar isso, você só vai conseguir ver a mudança real, perfeita de Deus na sua vida, se você mudar e permanecer. Porque a pessoa que hoje ela está aqui, hoje ela está, depois ela está lá. Se eu não me engano, acho que é Tiago aqui mesmo que diz,
A Bíblia fala que nós não podemos ter fé igual a onda do mar, porque a fé, ela move-nos, ela nos move a viver diferente, a viver de forma diferente. É aquela questão, a irmã, ela ora para que o marido mude, ela pede que o marido seja uma bênção, seja um marido abençoado, que tenha o cuidado de tratar, chamar ela de amor, chamar ela, cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem da casa. Mas eu vou usar uma palavra aqui que normalmente eu não uso, mas às vezes, irmão, a irmãzinha é uma megerinha, que faz com que o marido muitas vezes tenha até ranço de estar perto de você. Sério? Sabe por quê? A Bíblia fala que melhor é habitar, viver em um lugar deserto, do que estar com uma mulher rixosa. Viver com uma pessoa rixosa, sabe aquela pessoa que tudo ela implica, tudo ela briga, tudo ela xinga e nada tá bom? Veja que isso aqui eu não estou atribuindo a uma mulher, pode ser quem seja, mulher ou homem, porque viver com um homem xarope também, eu vou te falar uma coisa, irmão. Tem gente que é xarope, pega no pé com tudo, nada tá bom. É melhor viver sozinho num deserto que viver com pessoas assim. A Bíblia diz isso. Aí você tem que olhar para dentro de você e fazer uma autoanálise. Sabe o que é fazer uma autoanálise? É você fazer um diagnóstico. Será que as pessoas estão olhando para mim como que as pessoas me enxergam? Jesus perguntou isso para os discípulos, o que eles dizem que eu sou? Ah, eles falam que o senhor é um profeta, eles falam que o senhor é Elias. E vocês dizem que eu sou quem? O Senhor é o Filho de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem pessoas que elas vão olhar para você e vão falar, mas ela não sabe nada de você. Agora, quem está pertinho de você sabe quem você é. Quer fazer uma autoanálise? Pergunte para tua mulher, homem, como que ela olha para você, o que ela vê em você. E fala assim, mas fale a verdade, eu não vou ficar bravo. Mas não é para ficar bravo mesmo. Quando ela falar tudo, aí você fala, meu Deus. Ou ao contrário, o marido pergunta, a esposa pergunta, marido, diga para mim o que você vê, o que você acredita que deva ser necessário mudar na minha vida. Pessoas que são inconstantes, hoje ela escuta a palavra, mas daqui a pouco ela acredita e daqui a pouco desanima. Assim também a pessoa inconstante, ela muda de acordo com o problema, de acordo com a situação. Se a situação é favorável, ela permanece firme. Se a situação é desfavorável, ela já desanima da palavra. Eu vou levantar, segunda-feira é assim, né? Segunda-feira, não, eu vou lá e vou trabalhar, eu vou crescer nessa empresa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí, olha, gente, o negócio é o seguinte, chega na empresa, o negócio é o seguinte, nós vamos ter uma corte de funcionários aqui por causa disso, daquilo. Aí a pessoa, meu Deus, agora que eu pensei em melhorar, agora vem essa bomba. Agora que eu pensei em crescer, agora não vai crescer mais. Aí você muda a tua posição. Quando você determina alguma coisa, você tem que ficar firme. O Jó falou isso. Quando você determinar algum negócio, seja firme e a luz brilhará no seu caminho. Mas você determina e para, você desanima, você fica olhando para o que os outros fazem, o que os outros falam. Você esquece quem é Deus. Quem vai mudar as situações é Deus. Deus vai fazer a obra, porque você, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar o meu entendimento, eu tenho que melhorar os meus caminhos. E se eu ouço a palavra, e a palavra, para alguns, irmão, a palavra talvez para você seja a coisa mais simples, porque você conhece desde Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse até Gênesis, a palavra está dentro de você. Você sabe tudo o que precisa saber, mas não pratica. E eu posso provar para você que isso também tem grande problema e sofrimento, porque alguns não vão continuar andando com Deus por esse motivo, por você ser inconstante. Pelas situações, o tempo está difícil, você se esquece quem é Deus. Deus tirou você do lago, do que a Bíblia fala que é um charco de lodo. Deus tirou você do buraco, Deus tirou você das piores perdições desse mundo. E ainda assim você não consegue entender que você precisa ser firme, você não pode ser inconstante, você não pode ser aquela pessoa que é duvidosa. Tem pessoas que você fala, puxa vida, essa pessoa falou uma coisa aqui, mas não sei não se é verdade. Quando você promove esse tipo de ambiente, independente do que as pessoas pensam, mas será que não é necessário você começar também a pensar acerca do que as pessoas também percebem em você? Olha o que diz lá em Mateus 19, a partir do versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom?
não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Para aqui, olha para mim. Vamos pensar o seguinte, eu vou até colocar minha Bíblia aqui. Jesus, ele chega, esse jovem, não tem a descrição do nome dele, mas vem esse jovem e fala: Jesus, eu quero ser salvo. Que bem, ou seja, que coisa boa eu devo fazer? Ou seja, ele sabia que para receber a salvação, ele deveria agir de bom grado, fazer coisas boas. Ele fala: que bem eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus dá para ele alguns mandamentos: honra teu pai, ama teu próximo. Ele dá aqueles mandamentos e aí a resposta dele é: não, Jesus, então tudo certo, isso eu já sei, isso eu já faço, isso eu já tenho consciência, Jesus, eu já tenho isso desde criancinha, isso eu já guardei. O que está guardado não significa que está sendo praticado. Você pode saber muita coisa da palavra de Deus, mas não praticar, que é o mesmo de nada. Saber a palavra e não vivê-la é a mesma coisa de nada. Você sabe que tem que amar, mas não ama. Você sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Você sabe que deve pedir perdão, mas não pede perdão. Você sabe que deve mudar a tua atitude, mudar a maneira de viver, mas você não muda. E aí você veja que esse jovem fala com toda clareza: olha, tem uma coisa, viu? Mas espera aí, Jesus, isso tudo que o Senhor falou, então eu já faço, então eu estou bem, Jesus, porque isso que o Senhor falou para mim já é o suficiente, isso eu já sei de tudo isso aí que o Senhor está falando. Como se fosse uma coisa, vamos dizer assim, para ficar guardado no seu coração. Tem momentos que você escuta o pastor pregar coisas que você sabe. Vamos dizer assim, o pastor vai falar, por exemplo, sobre a vinda, o nascimento de Jesus. Ah, pastor, eu já ouvi isso quantas vezes? Você vai falar, o pastor fala: ah, irmãos, quantas vezes você já ouviu talvez falar sobre aquele dia da paixão de Cristo? Ah, pastor, eu já vi falar, pastor, já sei tudo que vai ser pregado. Sabe aquela pessoa que diz saber tudo? Ela sabe tudo, mas não pratica nada. Ela sabe, ela tem conhecimento da história, quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi Daniel, quem foi Joquebede. Sabe quem foi Joquebede? Então procura depois na Bíblia lá. Quem foi Joquebede? Ah, quem que foi Oliba? Quantas pessoas você talvez até descreve a vida dela, o que você aprendeu na Bíblia. Quantas? Mas aquilo que você sabe está só guardado, não está sendo praticado. Você sabe que tem que ser fiel no dízimo, você sabe que tem que ser fiel na oferta, você sabe que você tem que ir para casa, você tem que ir para a igreja. Hebreus 10, 25, a Bíblia fala: não faça como alguns estão fazendo, saindo da casa de Deus. Não faça como alguns. Você vai se juntar a esses alguns? Sabe que tem que fazer. Pastor, mas é que agora o tempo é diferente. Como assim o tempo é diferente? Como assim? Peraí. A palavra então só é válida quando é para os outros. Para mim ela não é válida. E a pior das frases que esse jovem fala não foi dizer que ele guardava. Não foi isso. Ele pergunta, é uma pergunta de quem quer ser de Jesus. Eu faço para você essa pergunta e você responde se você quer. Você quer ser de Jesus? Você que já disse, você quer ser de Jesus? A resposta a pergunta que ele faz: Senhor, o que está faltando para mim? Amados, veja para você ver como são as coisas. Tem pessoa que ela quer mudar e ela pergunta: Senhor, como que eu faço para mudar? Aí Deus começa a moldar a vida dela pela palavra. Deus começa a trazer o recado que ela precisa para ir amoldando-se no formato do Evangelho, para ela viver de acordo com o Evangelho, de acordo com as vontades e preceitos e ensinamentos de Jesus. Aí a pergunta que ele faz: Jesus, então tá bom, tudo isso que o Senhor falou, nota 10, porque isso aí eu já tenho tudo guardado.
não pratico, mas tenho tudo guardado. Isso aí eu sei, isso aí eu já sei, pastor, isso aí eu já sei. Agora a pergunta é, o que é que falta? Além dessas coisas que eu já sei, Jesus, o que falta? A pergunta é, quando você vem até Jesus, Jesus, o que falta para mim melhorar meus caminhos? Aí Jesus vai responder, versículo de número 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Pergunta, Jesus queria que este jovem fizesse de forma proposital, sair vendendo, dando tudo que ele tem? O propósito não era mexer com aqueles valores, com os benefícios da vida dele, não. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que houve várias pessoas, inclusive o endemoniado gadareno, que após ele ter sido liberto, depois em sã consciência, ele vai até Jesus e fala, Jesus, eu quero ser um discípulo, eu quero seguir o Senhor, eu quero continuar aprendendo dessa palavra, eu quero continuar caminhando contigo, eu quero ajudar as pessoas. Aí Jesus fala assim, olha, você não vai comigo, mas você vai ficar agora, nesse momento, você vai ficar nessa cidade em Decápolis e você vai fazer o seguinte, você vai pregar para todas as pessoas aqui, falando o que Deus fez para você. Ali ele virou o pastor de Decápolis, ele obedeceu. Jesus falou, você não vai me seguir, você vai ficar aqui. Já o jovem escuta, olha, você tem que vender tudo que você tem, porque ele tinha consciência disso, ele venda tudo e agora você vai começar a me seguir, você vai ser o 13º discípulo, sei lá qual que era o nome dele, vamos dizer que era José, João, Antônio, Silvio, sei lá, era o nome que for, você vai me seguir agora. O 13º discípulo seria o jovem rico. Só que ele escuta Jesus dizendo, olha, então tá bom, já que você quer saber o que falta é você parar de amar o que você tem, o dinheiro que você tem. Para alguns, não estou aqui apontando, mas para alguns, no caso desse homem, no caso dessa pessoa, do jovem rico, ele amava o dinheiro dele, ele amava a riqueza. Por que eu posso dizer isso? Versículo 22, ele diz, e o jovem, ouvindo essa palavra, ele retirou-se de qual forma? Triste, porque ele possuía muitas propriedades. Então assim, esse jovem ele era inconstante, porque ele queria Jesus, mas não queria soltar, ele continuava preso ao dinheiro, preso aos benefícios. Tem pessoas que, eu vou falar para você que é bem triste isso, sabia? É bem triste quando uma pessoa ela tem o ditado de cuspir no prato. Tem pessoa que gospe no prato. Viveu abençoado durante tanto tempo. É igual, por exemplo, a pessoa está na igreja a vida inteira, 20 anos, está uma moda agora, né? A pessoa fica 30, 50 anos na igreja, aí quando ela sai falando mal. Ah, esse povo não presta, esse povo fez isso, esse povo... Ah, porque esses fulanos fazem assim, eles fazem assado. Mas peraí, você passou 20, 30, 40 anos dentro daquele lugar, aceitando isso, agora não aceita mais, agora nada mais que você aprendeu presta. Aí, tudo que aprendeu lá não tem valia nenhuma, não tem valor algum, não se agrega nada mais. Mas em outro momento, quando estava cooperando para aquilo que você queria, aí você permanecia. Então veja como que são as situações. O jovem teve a oportunidade de agora mostrar realmente que ele quer, só que ele estava dividido. Eu quero a salvação, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser discípulo, mas eu amo o meu dinheiro, mas eu amo as minhas posses. Tem pessoas assim, gente, que ela quer andar com Jesus, mas ela é inconstante, ela tem um coração dobrado. O que é um coração dobrado? Ela tem duas ideias, ela está com Jesus até que alguma coisa mude. Ela está com você, isso você pode levar até para as suas amizades. Tem pessoas que ela vai estar ao seu lado enquanto é conveniente para ela. Quando algum problema acontece com ela, você já não é mais conveniente, então você já não é mais amigo. Veja que é uma coisa bem, sabe, é difícil de se entender quando você percebe, há um sofrimento da parte da pessoa inconstante. O inconstante, ele sempre vai estar rodeado de pessoas e nunca vai ter alegria. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, Jesus dá a resposta, versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, e disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eles deveriam ter compreendido, eles deveriam ter entendido. O jovem poderia ter mudado a história da vida dele, mas ele não mudou. Ele preferiu permanecer naquele sentido. A Bíblia fala que ele voltou triste. Tem gente voltando triste embora. Vai para a igreja e volta triste. Escuta o pastor pregar, ao invés de ficar feliz, você se entristece. Ao invés da palavra entrar e fazer você mudar, você fica mais triste ainda. Porque você tem um coração dobrado. Você tem duas ideias, dois pensamentos. Você não consegue firmar naquilo que Jesus falou. Então, tome como base esse estudo de hoje e firme-se em Jesus. Não deixe Jesus por nada, nem por ninguém, nem por escândalo nenhum. Permaneça em Cristo, tá bom? Vamos orar? Vamos apresentar o copo com água. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esses copos com água e peço que aqueles que destas águas beberem, que estiverem doentes, enfermos, que estiverem enfrentando quaisquer tipo de males, que o Senhor os alcance, os abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, e os doentes sejam curados para a tua glória, em nome de Jesus. Beba desta água comigo.